acontecimento que produziu uma impressão terrível sobre minha mente, que na verdade nunca foi apagada, foi também um dos primeiros incidentes de que posso me recordar. Eu não devia ter mais de 6 anos quando acordei completamente sozinho uma noite, um fenômeno que até então nunca tinha acontecido. Eu fiquei aborrecida e insultada por me encontrar, como eu considerei, negligenciada, e comecei a choramingar, me preparando para chorar vigorosamente. Quando, para minha surpresa, vi um rosto solene, mas muito bonito, olhando para mim do lado da cama. Era o rosto de uma jovem que estava apenas parada, no canto do quarto, me encarando. Olhei para ela com uma espécie de surpresa agradável e parei de choramingar. Como um bebê sendo afagado pela mãe depois de ter tido um sonho ruim, eu só voltei a dormir. Depois desse acontecimento, eu passei a ser visitada por essa mesma jovem todas as noites. Parecia um encanto. Certa noite, uma forte tempestade caiu ao lado de fora, e eu novamente não conseguia dormir. Eu não soube se era por medo da chuva ou pela ansiedade da visita de minha amiga. De qualquer forma, eu sabia que a única coisa que me acalmaria naquele momento seria o seu calor. Mas aquela noite seria diferente. Eu fechei os olhos, senti a cama pesando e algo quente me envolvendo. Então eu só adormeci. Até que eu fui despertada pela sensação de que 2 agulhas estavam se enterrando profundamente em meu peito. Eu gritei e senti a jovem se afastando, voltando para o canto do quarto, mas ainda com os olhos fixos em mim. Pela primeira vez eu tive medo e gritei com toda a minha força. Minhas governantas entraram correndo assim que ouviram o grito. Eu contei sobre o que houve e sobre minha amiga, e pude perceber seus rostos pálidos e ansiosos. Uma das governantas ficou comigo por toda a noite, e a partir daquele momento, uma criada sempre ficava no quarto comigo, pelo menos até eu fazer 14 anos. As visitas da minha amiga também pararam na mesma época. O fim das visitas me trouxe uma severa melancolia. Eu parecia doente. Era como se o efeito do encanto tivesse passado e eu estivesse em abstinência ou algo do tipo. Por causa disso, eu passei a receber visitas de um médico, pálido e idoso, que por um longo tempo, a cada 2 dias, vinha e me dava um remédio, que eu odiava, é claro. Eu não suportava ser deixada sozinha nem por um momento, e meu pai costumava ler livros para mim. Quando eu terminava, ele me beijava e dizia para que eu não tivesse medo, que aquilo não fora nada mais do que um sonho e que não poderia me ferir. Mas eu não me sentia confortada, porque eu sabia que a visita da mulher estranha não fora um sonho, e eu estava com muito medo. Agora eu vou contar algo tão estranho que exigirá toda a fé em minha veracidade para acreditar. Já fazia um tempo que meu pai não lia para mim. A melancolia da falta que fazia as minhas visitas recorrentes à noite tinha passado, e nesse dia em específico meu pai estava especialmente apreensivo. Era pra gente receber uma visita do general Spielsdorf por algumas semanas, e esperávamos que chegasse no dia seguinte. Ele deveria trazer consigo uma jovem dama, sua sobrinha e protegida Mademoiselle Reinfeldt, que eu nunca vira, mas que ouvira ser descrita como uma moça muito encantadora, e em cuja companhia eu esperava passar muitos dias felizes. Naquele mesmo dia, ainda cedo, nós recebemos uma carta do general, em tom de extrema aflição, alertando que sua sobrinha, a qual ele considerava uma filha, tinha morrido. Em uma outra carta, na qual nos foi enviada por ele umas 6 ou 7 semanas antes, o general já havia mencionado o estado adoecido que ela vivia, mas que nada sugeria a mais remota suspeita de perigo. Nessa última carta, portanto, ele citava um demônio que tinha traído sua hospitalidade e que devotaria seus dias restantes para encontrar e extinguir um monstro. A carta do general Spielsdorf era tão extraordinária, tão veemente, e em alguns pontos tão contraditória, que a li 2 vezes, e ainda assim não fui capaz de explicá-la, exceto supondo que a dor havia perturbado sua mente. Embora nunca tivesse visto Berta Reinfeldt, meus olhos se encheram de lágrimas com aquela notícia repentina. Fiquei perturbada, além de profundamente desapontada. Diante a melancolia do momento, não conseguia dormir. A sensação que tinha era parecida com quando esperava, à noite, pela visita da minha amiga. Sem sono, eu encarava a lua, e me lembrava da Mademoiselle de La Fontaine. Costumava dizer que quando a lua brilhava com uma luz muito intensa, era indício de atividades espirituais especiais. Ela também dizia que aquele brilho da lua cheia tinha muitos efeitos. Ele agia sobre os sonhos, sobre a insanidade, sobre pessoas nervosas e tinha influências físicas ligadas à vida. Pensar nesses assuntos místicos era curiosamente agradável e foi o suficiente para me distrair. Antes que eu pudesse perceber, logo o cansaço bateu de vez. Naquele momento, a atenção de todos nos Schloss foi atraída pelo som comum das rodas de uma carruagem, muitos cavalos e uma misteriosa batida na estrada, o que nos fez avançarmos com curiosidade e horror ao que poderia ter acontecido. Descemos em instantes, e no mesmo momento ouvi minhas amigas que haviam avançado um pouco gritarem, e no meio dos gritos ouvi também a voz do meu pai.
O que pude ver foi uma cena de confusão. A carruagem havia tombado e os cavalos estavam caídos. No meio dos escombros, uma dama com ar e figura de autoridade saía da carruagem. Uma jovem, que parecia morta, estava sendo retirada pela porta da carruagem. Ela parecia atordoada, mas certamente não estava morta. A mãe da jovem, uma mulher de boa aparência para a idade, era alta, mas não muito magra. Estava vestida de veludo negro e era muito pálida, mas tinha uma aparência de orgulho e autoridade, embora naquele momento estivesse muito agitada. Ela dizia estar em uma jornada de vida ou morte, e que não poderia perder tempo em sua viagem. Estava visivelmente preocupada com a saúde de sua filha, e temia que devia deixá-la em alguma vila próxima para seguir sozinha, sem vê-la ou saber dela até seu retorno, que seria dentro de 3 meses. Quando ela disse isso, senti uma pontada em meu peito, e pediu ao meu pai que deixasse a filha em nossos cuidados, o que seria de extremo agrado. Meu pai foi extremamente solícito no pedido, e disse que consideraria isso uma distinção e honra para todos nós, que trataríamos a garota com todo o cuidado e devoção que uma confiança tão sagrada merece. A princípio, a moça não aceitou, disse que seria um abuso cruel de sua gentileza e cavalheirismo, no que meu pai respondeu que muito pelo contrário, citando que eu tinha acabado de ser desapontada por um cruel infortúnio devido à ausência do general e sua sobrinha, e que a estadia da jovem serviria como um grande consolo para mim. Além de que também a vila mais próxima era distante demais, e não tinha outras estalagens próximas em que ela poderia considerar deixar sua filha. Havia algo no ar, aparência e modos daquela dama que era tão distinto e até mesmo imponente, que garantia que ela era uma pessoa de importância. No fim, a dama cedeu. Depois de dizer algo no ouvido de meu pai, a dama se ajoelhou ao lado de sua filha e sussurrou uma pequena bênção em seu ouvido. Então, beijou-a apressadamente, subiu na carruagem, já levantada e com os cavalos endireitados e os homens nos lugares, e todos avançaram. Seguimos o cortejo com os olhos, até que ele sumiu de vista na floresta nevoada, e o próprio som dos cascos e rodas morreu no silencioso ar da noite. Na mesma noite em que a levamos para o Xilós, tivemos uma conversa. Eu estava extremamente ansiosa por conhecê-la e animada em tornar-me sua amiga, mas ao entrar no quarto e me deparar com seu rosto de perto, algo me atordoou. Eu estava de frente para o mesmo rosto que havia me visitado na infância, que continuava muito vívido em minha memória e sobre o qual pensei tantas vezes com horror. Era um rosto bonito, até mesmo lindo, e quando o vi pela primeira vez tinha a mesma expressão melancólica. Seu nome era Carmila. Mas o mais estranho de tudo isso era que ela também me reconhecia. A verdade é que nos sentíamos inexplicavelmente influenciadas uma pela outra, atraídas uma pela outra, mas eu sentia também um pouco de repulsa. Nesse sentimento ambíguo, entretanto, a sensação de atração prevalecia imensamente. Ela me interessava e me conquistou. Me encantou. Nós passávamos o tempo todo juntas, estávamos realmente conectadas uma à outra. Carmila era extremamente misteriosa, e eu sabia poucas coisas sobre ela, mas não a importunava por saber mais. Era frustrante, mas aparentemente uma regra de sua família. Vez ou outra, ela agia de forma apática, e logo se voltava ao normal, adotando uma feição mais carinhosa e renovada repentinamente. Nessas vezes, ela segurava minha mão com uma pressão carinhosa, e corando levemente, me encarava com seus olhos lânguidos e calorosos, e respirando tão rápido que seu vestido subia e descia com a tumultuosa respiração. Era como o ardor de um amante. Aquilo me embaraçava, era odioso e ainda assim me dominava, e com olhos regozijantes ela me puxava para perto. E seus lábios quentes percorriam meu rosto com beijos, e ela sussurrava, quase soluçando, dizendo que eu era dela, e que deveria ser dela, e que nós ficaríamos juntas para sempre. Seus hábitos sob alguns aspectos eram estranhos, especialmente para nós, gente do campo. Ela, que dizia temer uma invasão, fato que já acontecera em seu passado, dormia sempre de porta trancada, costume esse que eu iria aderir eventualmente. Também costumava descer do quarto muito tarde, e não comia nada além de uma xícara de chocolate. Quando saímos para uma caminhada, era sempre um mero passeio. Quase imediatamente após começarmos a andar, ela ficava exausta e retornava para o Xilós, ou se sentava em um dos bancos colocados aqui e ali entre as árvores. Era uma languidez física que sua mente não compartilhava. Ela conversava sempre com animação e muita inteligência. Eu notava uma certa semelhança nesse comportamento ao meu comportamento há muito tempo, durante minha época melancólica. Apesar de tudo isso, nossa ligação somente aumentava, e eu me sentia como nas noites em que havia, no passado, nas visitas durante a noite. Quando nos afastávamos, por qualquer motivo que fosse, era doloroso. Na última semana, a irmã de um jovem camponês que morava a apenas 1 milha de distância tinha adoecido rapidamente e estava em estado febril forte, definhando lentamente. Era impossível de não relacionar esses sintomas com o que levou minha mãe à morte, ou a minha melancolia na infância. A Carmila disse que passou por uma doença parecida quando era mais nova, e que coincidiu com a época em que nos vimos durante a noite, mas ela não era muito amigável a médicos, e sua mãe solicitava o uso de aparatos exóticos, como o amuleto que costumava carregar sempre. Inclusive, passou a tornar-se mais fraca e agir estranha, como comentei anteriormente, depois do acidente que a trouxe aqui a princípio, onde perdeu o dito amuleto. Eu prometi a ela que recuperaria o amuleto, e perguntei se ela sabia onde poderia encontrar um para mim. No dia seguinte, tivemos uma surpresa agradável. Ao retornarmos ao local do acidente da carroça, encontramos o amuleto, mas quebrado ao meio. Carmila sugeriu que dividíssemos, e eu aceitei a proposta.
Na noite seguinte em que começamos a usar o amuleto, já passei a me sentir protegida e descansei pacificamente ao anoitecer, mas os sonhos atravessam paredes de pedra, iluminam quartos escuros, escurecem quartos iluminados, e suas personagens entram e saem quando querem, rindo das fechaduras. Naquela noite, eu tive um sonho que foi o começo de uma estranha agonia. Estava tudo muito escuro, e eu notei algo se movendo perto da cama, mas que eu não conseguia distinguir com precisão. Mas logo vi que era um animal negro como carvão, que lembrava uma espécie de gato monstruoso. Eu não podia gritar, embora estivesse completamente aterrorizada. Depois disso, senti repentinamente uma dor aguda, como se 2 agulhas penetrassem profundamente em meu seio. Por algumas noites depois disso, eu dormi profundamente, mas mesmo assim, toda manhã eu sentia a mesma fadiga e era dominado o dia todo pela languidez. O que quer que fosse, a minha mente parecia aceitar. Carmila tornou-se mais devota a mim do que nunca, e seus estranhos paroxismos de lânguida adoração ficaram mais frequentes. Ela se apegava a mim com cada vez mais ardor, conforme minha força e ânimo desapareciam. Meu pai perguntava para mim com frequência se eu estava doente, mas eu insistia em garantir que estava tudo bem, o que de certa forma era verdade, eu não sentia nenhuma dor. Minha aflição me parecia imaginária ou nervosa. Não podia ser aquela terrível aflição que estava arrebatando as demais jovens nas proximidades, porque eu já estava sofrendo há 3 semanas, e elas raramente ficavam doentes por muito mais de 3 dias quando a morte punha fim ao seu sofrimento. Era algo diferente. Eu era diferente. Uma noite, enquanto dormia, ouvi uma voz doce e gentil e ao mesmo tempo terrível me dizer: "Sua mãe avisa para que tenha cuidado com a assassina." Ao mesmo tempo, uma luz surgiu inesperadamente, e eu vi Carmila de pé, perto do pé da minha cama, em sua camisola branca. Eu estava completamente aterrorizada por essa visão. Me senti como no último sonho vívido que tive com a visita de Carmila, antes da melancolia. Mas agora era real, ou parecia mais real. Mas como? Ela parecia olhar para mim, mas os olhos dela não pareciam realmente dela. Era um olhar vazio, mas ainda assim sedutor. A lua brilhava da mesma forma que na noite do acidente da carruagem, quando eu a vi pela primeira vez, ou pelo menos pela primeira vez de verdade. E dessa vez parecia mais real ainda. O encanto parecia mais forte, magnetizado. E eu a segui. Caminhamos por um longo caminho, mas o tempo parecia passar estranhamente rápido. Eu ainda não me sentia completamente acordada. Era como se estivesse em um constante transe, mas ainda assim consciente. Minhas intenções estavam ligadas à de Carmila, e as dela a mim. Eu sabia onde estávamos, e sabia que deveríamos estar ali, que eu deveria estar ali, que eu estava destinada, fadada, escolhida para estar ali. Enquanto isso, sem saber, meu pai vira atrás de nós, mas curiosamente não sozinho. O general Spielsdorf, aquele que havia perdido a sobrinha por uma doença semelhante à minha e a das outras garotas que vieram a perecer, tinha feito uma descoberta sobre o que havia levado aquele da jovem que apadrinhava. Ou melhor, quem havia a levado. Mas eles não entenderiam. Ao chegarmos nas ruínas de uma igreja abandonada, nos dirigimos até uma tumba que pertencia à família Karnstein, a família de Carmila. Lá estava sua mãe, a dama misteriosa que eu vira tão pouco. A essa altura eu sabia. Foi ela quem trouxe a melancolia mortal de minha mãe. Mas nenhum remorso passou pelo meu coração. Agora eu entendia. O tempo estava acabando. Ao mesmo tempo em que apenas começando. Meu pai sempre teve boas intenções, mas neste momento ele precisava mimar sua filha uma última vez. Agora, eu sabia que este encanto era uma libertação. A melancolia que eu sentia, e que minha mãe também sentira, era da falta de si. E a Carmila, ela fazia eu me sentir como eu deveria ser, ou como eu realmente era. Um monstro em corpo de ser humano.